Oi pessoal, nesta aula nós vamos ver a representação genérica de uma progressão aritmética. Para agilizar a resolução de certos problemas, convém representar uma progressão aritmética de maneira genérica. Mostramos a seguir algumas dessas representações. A sequência x, x mais r e x mais 2r. Ela é uma PA de 3 termos e razão r para quaisquer valores de x e r. Então, ao invés de escrever uma PA de 3 termos desta maneira, A, B e C, nós chamamos um termo de x, o outro x será o outro termo será o primeiro mais a razão, ou seja, x mais r, e o terceiro termo será o anterior mais a razão, ou seja, x mais 2r. Essa é uma maneira de representar. E a sequência x menos r, x, x mais r. Também é uma progressão aritmética de 3 termos e razão r, para quaisquer valores de x e r. Essa representação é mais adequada quando se pretende determinar uma progressão aritmética de 3 termos, conhecendo-se a soma deles, a soma dos termos. Então, uma outra forma de representar uma progressão aritmética de 3 termos é chamando o termo do meio de x. Assim, o próximo termo será x mais a razão. E quem que será o termo anterior? Será x menos a razão. E a sequência x, x mais r, x mais 2r e x mais 3r é uma PA de 4 termos e razão r, para quaisquer valores de x e r. Então, se eu tenho uma progressão aritmética de 4 termos A, B, C e D. Se eu chamar o primeiro termo de x, o segundo termo será x mais r. O terceiro termo será o anterior mais a razão, ou seja, x mais 2r. E o quarto termo será o termo anterior mais a razão, ou seja, x mais 3r. E a sequência x menos 3r, x menos r, x mais r e x mais 3r também é uma progressão aritmética de 4 termos e razão 2r. Cuidado, agora a razão aqui é 2r, para quaisquer valores de x e r. Essa representação ela é mais adequada quando se pretende determinar uma PA de 4 termos, conhecendo-se a soma desses termos. Ou seja, quando tem uma progressão aritmética de 4 termos, A, B, C, D, eu posso representar dessa forma. O primeiro termo eu chamo de x menos 3r. E a razão dessa progressão aritmética eu vou considerar como sendo 2r. Então, a razão eu vou chamar de r maiúsculo, será 2 vezes r minúsculo. Então, somando 2r, o segundo termo será o primeiro mais 2r, ou seja, vai ser x menos r. E o terceiro termo será o segundo mais 2r, ou seja, vai ser x mais r. E o quarto termo será o terceiro mais 2r, ou seja, será x mais 3r. Agora vamos ver alguns exercícios que precisamos utilizar essas representações. Exercício 1. Determinar a PA decrescente, então uma progressão aritmética decrescente de 3 termos, sabendo que a soma desses termos é 3 e o produto é 5 nonos. Então, tem uma progressão aritmética de 3 termos. Ao invés de escrever ela dessa forma, eu vou escrever
vou chamar o termo do meio de x. Então, o anterior será x menos r. E o termo posterior de x será x mais r. Bom, eu sei que a soma desses termos, a soma dos três termos é 3. Então, ao somar esses três termos, x menos r mais x mais r, isso aqui vai ser igual a 3. Mas reparem que aqui menos r e r tem sinais opostos, então a soma dá 0. Então, sobra x mais x, que é igual a 3x, igual a 3. Então, x é igual a 3 dividido por 3, que é igual a 1. Então, x é igual a 3. Então, essa progressão aritmética, na verdade, é x vale 1. Então, é 1 menos r, 1 mais r. Bom, agora eu tenho outra informação. O produto desses três termos é 5 nonos. Então, se eu multiplicar esses três termos, 1 menos r vezes 1 mais r, eu tenho que obter 5 nonos. Bom, 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 menos r vezes 1 dá 1 menos r. Vezes 1 mais r. Isso aqui é igual a 5 nonos. Bom, aqui eu tenho um produto notável. Reparem que isso aqui é a menos b, que multiplica a mais b. Isso aqui é o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Então, aqui nós temos que o 1 está no lugar do a. Então, a igual a 1. E o r está no lugar do b. Então, b igual a r. Bom, quem que é o a ao quadrado? Nesse caso, a ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. E quem que é o b ao quadrado? Nesse caso, o b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, o resultado aqui vai ficar a ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos b ao quadrado, que é r ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado, o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo, que é r ao quadrado. Isso aqui é igual a 5 nonos. Bom, então eu tenho uma equação do segundo grau para resolver. 1 ao quadrado é igual a 1, menos r ao quadrado igual a 5 nonos. Esses 5 nonos eu posso passar ele de sinal trocado para o lado esquerdo da equação. Então, fica 1 menos 5 nonos igual, e esse r, que é negativo, esse r ao quadrado que é negativo, eu posso passar ele para o lado direito da igualdade de sinal trocado. Então, igual a r ao quadrado. 1 eu posso escrever como 9 dividido por 9, menos 5 nonos. Isso é igual a r ao quadrado. Aqui os denominadores das frações são iguais, então eu posso unir elas. Fica 9 menos 5 dividido por 9. Isso é igual a r ao quadrado. E 9 menos 5 dá 4. Então, r ao quadrado, r ao quadrado é igual a 4 dividido por 9. Bom, então r é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 nonos. E o sinal de mais ou menos eu preciso porque eu estou procurando o número aqui, que é elevado ao quadrado de 4 nonos. Então, o número que eu vou colocar aqui dentro do parênteses, ele pode ser positivo, porque um número positivo elevado ao quadrado dá um número positivo. Então,
e ele pode ser negativo, pois o número negativo elevado ao quadrado dá um número positivo também. Então, eu preciso desse sinal, de mais ou menos. Bom, e que número elevado ao quadrado dá 4 nonos? Para saber isso, eu utilizo a raiz quadrada. Para buscar um número que elevado ao quadrado dá 4 nonos, eu extraio a raiz quadrada. Então, quando tem a raiz quadrada de uma fração, a dividido por b, quando tem essa raiz quadrada, isso é a mesma coisa que extrair a raiz quadrada do numerador dessa fração e extrair a raiz quadrada do denominador dessa fração. Então, R é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 9. Então, R é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 9 é 3. Então, R é igual a 2 terços positivo ou R é igual a menos 2 terços. Só que aqui o enunciado me afirma que essa progressão aritmética ela é decrescente. Então, a razão dessa progressão aritmética ela tem que ser negativa. Portanto, neste caso, eu vou descartar o resultado positivo. Vou ficar com essa razão aqui, porque a PA tem que ser decrescente. Então, a razão é R igual a menos 2 terços. Bom, então, eu vou substituir aqui R por menos 2 terços. Bom, então, substituindo aqui, vai ficar 1 menos R vale menos 2 terços. Então, vou substituir por menos 2 terços. Aqui é 1 e aqui é 1 mais R, ou seja, 1 mais menos 2 terços. Então, aqui fica 1 mais 2 terços, 1, e 1 menos 2, 1 menos 2 terços. Bom, 1 mais 2 terços eu posso escrever como 3 terços. Então, fica 3 terços mais 2 terços. 1. E 1 de novo aqui eu posso escrever como 3 terços menos 2 terços. Então, 3 terços mais 2 terços dá 5 terços. 1 e 3 terços menos 2 terços dá 1 terço. Dá 1 terço. Então, eu acabei de determinar a progressão aritmética que eu estava procurando. Ela é decrescente, a razão é menos 2 terços. E os 3 termos são esses aqui. Questão 2. Em uma PA, agora crescente, de 4 termos, a soma de todos os termos é 16 e o produto do segundo pelo terceiro termo é 12. Determinar essa PA. Então, quero determinar os 4 termos dessa progressão aritmética. Então, como eu tenho a soma desses 4 termos, eu vou usar aquela representação genérica que nós vimos. O primeiro termo eu vou chamar... eu tenho uma PA de 4 termos. E eu vou usar aquela representação genérica que nós vimos. Primeiro termo eu vou chamar de x menos 2r, 3r. O segundo termo eu vou chamar de x menos r. O terceiro termo
eu vou chamar de x mais r. E o quarto termo, x mais 3r. Reparem que a razão dessa progressão aritmética, R maiúsculo, eu vou chamar essa razão, é igual a 2 vezes R. Então, se o primeiro termo é x menos 3R, somando a razão, que é 2R, eu chego no próximo. Então, a partir desse primeiro, somando 2R, eu chego no próximo. E a partir desse segundo, somando 2R, eu chego no terceiro. E a partir desse terceiro, somando 2R, eu chego no quarto. Então, para se lembrar dessa representação, basta se lembrar do primeiro termo, x menos 3R. Depois, basta somar 2R ao termo anterior, para obter o próximo. Então, eu sei que a soma de todos os termos, ou seja, a soma desses 4 termos, é 16. Então, se eu somar... Então, ao somar os 4 termos, x menos 3r, mais x menos r, mais x mais r, mais x mais 3r, eu obtenho 16. Então, repare que aqui vários termos se cancelam. Então, aqui repare que vários termos irão se cancelar. Aqui o menos 3r e mais 3r dá 0. Então, posso simplificar eles. Aqui, menos r com mais r se cancelam. Então, posso simplificar eles. Então, aqui sobra x mais x mais x mais x. E somando dá 4x, igual a 16. Então, x é igual a 16 dividido por 4. E 16 dividido por 4 dá 4. Então, x é igual a 4. Bom, sabendo que x é igual a 4, então minha progressão aritmética vai ficar assim. Então, minha progressão aritmética vai ficar assim. Substituindo x por 4, vai ficar 4 menos 3r, 4 menos r, 4 mais r e 4 mais 3r. Bom, outra informação que eu tenho é que o produto do segundo pelo terceiro termo é 12. Então, se eu multiplicar o segundo termo, que é esse aqui, pelo terceiro termo, que é esse aqui, eu tenho que obter 12. Então, 4 menos r multiplicado por 4 mais r é igual a 12. Aqui, de novo, repare que eu tenho um produto notável do tipo a menos b, que multiplica a mais b. Isso é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, quem é o primeiro termo aqui? É o 4. Então, 4 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é r. Então, menos r ao quadrado. Isso é igual a 12. Então, 4 ao quadrado dá 16. Menos r ao quadrado é igual a 12. Então, aqui eu tenho que isolar o r. Então, esse 12 vou passar para o lado esquerdo de sinal trocado. Então, vai ficar 16 menos 12. E o menos r ao quadrado vou passar para o lado direito de sinal trocado. Então, vai ficar mais r ao quadrado. 16 menos 12 dá 4, igual a r ao quadrado. Então, r é igual a mais ou menos a raiz de 4. Então, r é igual a mais ou menos 2. Só que repare, então aqui nós temos que r pode ser 2 ou pode ser menos 2. Então, r é igual a 2 ou r é igual a menos 2.
Só que a minha progressão aritmética ela é crescente. Então eu preciso que a razão seja positiva. Bom, a minha razão nesse caso é 2R. Então, se o R for 2, a minha razão, R maiúsculo, será igual a 2 vezes 2, ou seja, 4. Agora, se o R for menos 2, a minha razão será 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Então, note que esse menos 2 como resultado não serve. Então, tem que descartar esse menos 2. Então, o meu R é igual a 2, pois a minha progressão aritmética tem que ser crescente. Bom, feito isso, sabendo que R é igual a 2, basta substituir aqui R por 2. Então, substituindo R por 2 aqui, eu tenho 4 menos 3 vezes 2, 4 menos 2, 4 mais 2 e 4 mais 3 vezes 2. Aqui, 4 fica 4 menos 6. Aqui, 4 menos 2 dá 2. 4 mais 2 dá 6. Aqui fica 4 mais 3 vezes 2, que dá 6. Então, 4 menos 6 dá menos 2. Aqui fica 2, aqui 6. E aqui 4 mais 6, que dá 10. Então, acabei de determinar quanto vale os 4 termos dessa progressão aritmética. Então, essa é a progressão aritmética de 4 termos. Então, e repare que a razão é igual a 4, como nós vimos anteriormente. A razão é R maiúsculo, que é igual a 2 vezes R. Como R é igual a 2, a razão, então, é igual a 4. Na questão 3. As medidas dos ângulos internos de um triângulo em ordem crescente formam uma progressão aritmética. A medida do maior desses ângulos é o dobro da medida do menor. O maior ângulo interno desse triângulo mede. Bom, então nós temos um triângulo qualquer. Aqui, a medida dos ângulos eu vou chamar de x, y e z. Então, eu tenho a informação que a medida desses ângulos, nessa ordem, forma uma progressão aritmética crescente. Y. Então, x, y e z representam uma progressão aritmética crescente. Como é uma progressão aritmética, cada termo da sequência é maior que o termo anterior. Então, aqui eu vou usar a mesma estratégia de representação. Como o termo do meio é y, quem que vai ser o termo anterior? Vai ser y menos r, menos a razão dessa progressão. E quem que vai ser o termo posterior a y? O termo seguinte será y mais r. Essa é a representação que nós vimos anteriormente, para uma progressão aritmética de 3 termos. E eu tenho informação que a medida do maior desses ângulos, que seria o terceiro, pois uma progressão aritmética crescente, ou seja, esse aqui, é o dobro da medida do menor. Então, esse ângulo aqui é o dobro da medida do menor ângulo, que é o primeiro, que é o x. Então, aqui olhando
olhando para essa progressão aqui, a medida do maior ângulo, que é o z, é o dobro da medida do menor ângulo, que é o x. E nessa representação aqui, quem que é o z? Quem que é o z? É o y mais r. Então, y mais r é igual ao dobro da medida do primeiro. E é igual ao dobro da medida do x, que é o primeiro ângulo, que é y menos r. Bom, outra coisa é que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer resulta sempre em 180 graus. Ou seja, se eu pegar as três medidas desses ângulos internos e somar, o resultado disso é sempre 180 graus. Então, usando essa representação aqui, genérica de três termos, quem que é o x? É y menos r. Aqui y continua sendo y, então mais y, mais o z, que é y mais r. Isso é igual a 180 graus. Então, repare que menos r mais r dá zero. Então, esses termos se cancelam. Então, sobra y mais y mais y mais y, ou seja, 3y igual a 180. Então, y é igual a 180 dividido por 3, que dá 60. Então, y vale 60. Então, aqui no lugar do y, nessa equação, eu substituo por 60. Então, 60 mais r é igual a 2 vezes 60 menos r. Então, 60 mais r é igual a 2 vezes 60, que dá 120, e 2 vezes menos r, que dá menos 2r. Aqui, para isolar o r, eu vou pegar esse menos 2r e passar para o outro lado de sinal trocado. Então, fica r mais 2r igual a 120. E esse 60 vou passar para o lado direito da igualdade de sinal trocado. Então, fica menos 60. Então, r mais 2r dá 3r. Isso é igual a 120 menos 60, que dá 60. Então, o r... Então, eu tenho que 3r é igual a 60. Então, r é igual a 60 dividido por 3. E 60 dividido por 3 dá 20. Então, eu descobri que y é igual a 60 e r é igual a 20. Então, agora eu tenho tudo para determinar quem são os termos dessa progressão aritmética. Então, o y vale 60 e o r vale 20. Então, substituindo, eu tenho que o primeiro termo... Então, eu tenho que o primeiro termo da minha progressão aritmética vale 40, o segundo termo 60 e o terceiro termo 80. E a questão me pergunta qual o maior ângulo interno desse triângulo. Então, o maior desses ângulos é o que mede 80 graus, ou seja, o terceiro termo, que é a resposta que a gente encontra na letra D.